Então, eu adoro ver vocês, mas eu vou me botar aqui em destaque, porque na gravação fica um pouco melhor. Mas eu vou vendo vocês de vez em quando. Então, boa noite. Abri esse encontro aqui com essa música que eu acho linda, 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 que é o Sol de Primavera, mas que fala, né, de quando entrar setembro. Fala desse mês que enche o nosso coração de esperança, porque é um mês muito especial mesmo, né? A gente comemora aqui o equinócio de primavera aqui no hemisfério sul. Ele se dá por volta entre o dia 21 e o dia 22 de setembro, varia, né, de ano para ano. Tem explicado isso, né? Tem alguns momentos da astrologia que a gente não tem as datas certinhas, porque a gente tem alguma variação, né, entre um ano e outro. Esse ano, o equinócio de primavera vai acontecer no dia 22 de setembro, né? É, Então tem essa pequena variação. Tem meses que é no dia 21 de setembro, anos, né, que é no dia 21 de setembro, outros anos é no dia 22. E a gente tem aí um mês pela frente que nos parece que é uma primavera não tão florida pela frente. A gente tem um mês com alguns desafios. Quando eu coloquei, né, que eu ia falar do mês de setembro, a Fátima já colocou lá no grupo: Ah, Plutão em Capricórnio, como é que é isso? Me explica essa história, tem sido um tema super falado. O Alex está falando que nossa, vai ser no dia do seu aniversário, Alex, que bonito, que você floresça com essa primavera, que nós possamos florescer. Então, assim, a gente tem alguns elementos, né, de desafio. A gente tem esse Plutão em Capricórnio, a gente tem o Urano ficando retrógrado, a gente tem alguns movimentos de quadraturas, de tensões, oposições, né, que são, como a gente já vem falando aqui nessa roda, né, que a gente tem conversado bastante sobre o que são os aspectos, né? Que aspecto que é positivo, quais aspectos que são desafiadores. A gente tem quadraturas e oposições, que são aspectos desafiadores aí no mês, né? Então, assim, eu sinto que não vai ser um mês daquele levezinho, sabe? É um mês que vai trazer para a gente uns sacodes. Talvez algumas questões na vida pessoal, mas principalmente, aí eu percebo que principalmente na vida coletiva, porque muitas das coisas aí estão envolvendo tópicos, assuntos que não são só do indivíduo, né? Que são da nossa, do mundo, do planeta, né? Como questões ambientais, eu sinto que esse é o tema desse mês de setembro. Se for para enumerar, assim, qual é a grande questão desse mês? É a questão climática, é a questão do desequilíbrio ecológico, socioambiental, dos desmatamentos, de como a gente está tratando o mundo, o planeta, sabe? E que são coisas, que são temas, que estão aí há um tempão, né? Quanto tem se falado sobre tudo isso? Quanto a gente precisa acordar, despertar para ter um despertar coletivo para um cuidado mais amplo da vida, né? Desse planetinha aí. E esse mês ele está realmente trazendo esse chamado como um grande sacode. A gente vem vivendo, né? Aí a gente teve aqui no Brasil, né? No mês de abril, maio, acho que não, maio me parece, as questões das chuvas no sul, assim, os desequilíbrios eles estão muito fortes e latentes, né? É, e, e é muito amplo esse assunto. E o que que acontece? A gente está com o Sol em Virgem, né? Eu não sei se vocês todos assistiram, mas se não assistiram, eu vou colocar depois lá de novo, né, no nosso grupo. No encontro passado, a gente teve, a gente teve falando sobre o Sol, o que que significa essa temporada virginiana, né? E aí eu comecei o tema falando dos mitos de Virgem, e um dos mitos de Virgem é o mito de Gaia, da mãe Gaia, a mãe Terra. É um tema central para a Virgem, né? A natureza, o equilíbrio dos ciclos,
naturais. E o que acontece quando tudo isso fora está em desequilíbrio? Vai se manifestar, né? Nesse momento em que a gente está com esse sol em Virgem, nesse momento em que a gente está com essa força da natureza presente aí, a gente vai ter um grito é, um grito de atenção, de chamada de atenção para a gente, vindo do planeta, né? Então, esse é um tema, sim, preocupante, né? É um tema da vez por conta de ser uma temporada virginiana, em que esse tema, né, é fundamental, é intrínseco, né? Mas a gente ainda se agravam com alguns desafios astrológicos, de aspectos e tal, que a gente está tendo acontecendo justamente nesse período. Todo mundo que me conhece aqui, né? Acho que muita gente me conhece, tem me acompanhado aqui. O tipo de astrologia que eu faço é uma astrologia extremamente otimista. Eu olho o mundo de uma forma extremamente otimista. Otimista, Drica, mas aí você está, né, colocando um véu de fumaça nessa história, porque se está aí o meio ambiente, né, chamando a atenção da gente, apitando com todas essas questões, como que você vai conseguir ser otimista? Porque eu acredito que, em última instância, esses sacodes, eles servem para um despertar. A gente está aqui com uma sala com 19 pessoas, não comigo, né, 19, com 18 pessoas que estão aqui ouvindo sobre isso, né? E a gente tem aí muitas pessoas pensando sobre esse tema, porque tá vivo, né? Tá presente aí. É algo que a gente precisa fazer alguma coisa, a gente precisa ter esse despertar em relação ao planeta, a esses equilíbrios, a gente precisa se alinhar com o planeta, né? Senão não adianta nada a gente tá aqui se aprofundando no autoconhecimento e o planeta indo pelo ralo, né? A gente fazendo, enfim, fazendo vista grossa para tudo que está acontecendo, né? A gente tem aí muita coisa que está acontecendo, essas queimadas todas, tudo isso vem de um impacto da ação humana no planeta, né? Então, Virgem, signo de Virgem, essa lunação virginiana que aconteceu no dia 2, o Sol em Virgem, está pedindo para a gente olhar como é que a gente está em relação ao planeta, né? Como é que a gente está se posicionando em relação a esses temas. Então, essa é uma questão fundamental, porque esse mês de setembro ele vai trazer principalmente esses temas virginianos. A gente tem quase o mês todo com Virgem, né? Com a presença de Virgem. E mais um pouquinho do que, né? Enfim, quase o mês todo com a alunação virginiana. Então, é claro que os temas virginianos, eles são os temas que vão ser tratados por tudo que estiver acontecendo nesse momento, né? Então, quais que são? Só para a gente relembrar aí, que a gente viu na semana passada, né? No encontro passado. Que temas são esses? É trabalho, né? É o servir, é a rotina, né? É a saúde do corpo e é a saúde da mente, né? São os hábitos que a gente adquire, é a nossa alimentação e também é a saúde do planeta, porque estão intimamente ligados, né? Então, a forma como eu me alimento impacta na forma de como o planeta está e como ele se opera. A minha questão, se eu tenho uma forma distorcida de olhar para o mundo, de olhar para o meu consumo, né? Consumo tem tudo a ver com virgem também, né? Então, tudo isso também impacta. Então, é o momento da gente estar realmente repensando, olhando para tudo isso, porque a gente está com esse mês aí. E uma coisa que eu acredito, né, numa das leis universais, que é a lei da correspondência, né, que diz que assim dentro como fora, assim em cima como embaixo. E aí, quando a gente muda algo dentro, a gente vai trazendo uma influência para que isso mude fora, né? Então, por isso eu tenho um olhar otimista, assim, porque eu vejo que tem muita gente olhando dentro, né? Tem muita gente trabalhando esse despertar, né? Então, eu acho que tem jeito, sim.
a gente ainda vai dar umas cabeçadas por aí, mas tem jeito sim da gente melhorar tudo isso, e é através desses momentos de desafio, né, que a gente vai olhar mais aprofundadamente para tudo isso. Sempre tem a ver com questões econômicas, mas Virgem também fala, de certa forma, de questões econômicas, né, de questões materiais. É um signo de terra, né? Mas é um signo de terra que tem esse propósito da do autodesenvolvimento, do autoaprimoramento. É isso que Virgem está focado, é em se lapidar. Então, vamos aproveitar esses atritos que a gente vai ser submetido aí nesse mês, para a gente se lapidar, né, se autoaprimorar. E eu não quero que essa roda de hoje seja uma roda com um tom pessimista ou com um tom fatalista. Detesto esse tipo de astrologia. Eu só sinto que uma das funções da astrologia é a gente perceber, né, que está vindo aí desafios e tal, e se empoderar, se apropriar, se fortalecer, que a gente possa enfrentar esses desafios da melhor forma possível, tá? Então é sobre isso, sem pessimismos nem fatalismos, né? Que mais? Bom, bora falar desse Plutão. Fátima Amazonas, você tá aí, né? Tá aqui, tô te vendo. Desse famigerado Plutão em Capricórnio. Plutão é um planeta não, né? Tem gente lá que os astrônomos decidiram que não era um planeta, ou depois que era um planeta não. Para a astronomia é um planeta meio negligenciado lá longe, nem ninguém liga muito. Mas para a astrologia é um tremendo, uma tremenda força, é um tremendo planeta, traz é, traz muitas mexidas, muitos temas à tona. Por quê? O Plutão, arquetipicamente, bom, lá, né, no mito, nos mitos gregos, né, de onde, quem é Plutão, né? Plutão é o deus dos infernos, do submundo, né? O Hades. Ele é o deus da morte. Ele rege quem morre e quem vive, é o morrer e renascer, né? Essa possibilidade da morte e do renascimento. Para a astrologia, enquanto princípio psicológico, o Plutão rege o nosso inconsciente. Essas forças plutônicas. Já ouviu falar de forças plutônicas? Vem do Plutão, né? Essas forças que estão. Não sei se também vocês já ouviram falar do quanto tudo que está no inconsciente tem muita força. Muitas vezes toda a psicologia, muito de terapias, inclusive da própria leitura da aura, significa a gente colocar luz nesse inconsciente para tornar o inconsciente consciente, que ele perde força, ele ameniza, ele suaviza, né? Ele ganha clareza e ganha a possibilidade de que a gente ressignifique, mova, modifique, etc. Né? Então, o Plutão ele tem essa regência do inconsciente. Ele fala, o arquétipo, né, de Plutão é muito fortemente atribuído ao arquétipo da Fênix. Não é por isso, porque é o deus da morte e vida, morte e renascimento. E Plutão tem muito a ver com esse arquétipo da Fênix, que é esse morrer, deixar ir, soltar para renascer dessas cinzas. Sabe aquela história do que fundo de poço tem mola? É bem o Plutão, né? Só que para você chegar na mola, você tem que chegar no fundo de poço. Você renascer como a Fênix, você tem que morrer, né? Todo mundo quer renascer brilhante, com aquela pele boa, aquelas penas maravilhosas da Fênix. Quem viu Harry Potter, né? Que teve aquela Fênix maravilhosa. Mas quem que quer virar cinza aqui, né? A gente não quer muito. Mas e aí, Drica? Quer dizer que agora tá nesse momento Plutão, não sei o quê, vai todo mundo morrer, vai todo. Não é isso, gente. O que acontece é que assim, Plutão é um planeta super, super, super lento, né? Ele leva praticamente 250 anos para fazer uma volta completa na mandala zodiacal, para passar por todos os planetas. Então, ninguém aqui viu Plutão em Capricórnio antes, saindo de Capricórnio, entrando, ninguém aqui viu. A Astrolice fala que viu, porque ela nasceu há 10 mil anos atrás, mas a gente não viu.
leva mais ou menos, aproximadamente, porque ele tem variação, né, de períodos por períodos e tal, mas ele leva aproximadamente entre 16 e 20 anos para passar por um signo. Gente, 16 e 20 anos é uma vida. Plutão entrou em Capricórnio em 2008. É bem possível que tenha gente me assistindo aqui que em 2008 era bebê, engatinhando, era uma criancinha pequena, né? E aí, esses planetas lentos, porque assim, a gente não passa 16 anos com questões sendo buriladas e sacudidas e mexidas. Não é isso, não é sobre isso. Mas quando um planeta, ele, com essa força, né? Como um Plutão desse, né? Esse planeta lento e tudo, ele traz uma transformação muito grande nesse período que ele está entrando no signo e depois, quando acontecem determinadas oposições, quadraturas e tal com ele, aí ele é acionado e mais, né? E aí no mapa pessoal de cada pessoa, né? Que está passando por ali? Se ele fez uma quadratura com o seu Sol, se ele fez uma oposição com outro planeta importante para você e tal, também mexe nesses momentos. É, e ele vai ter um movimento muito sentido quando ele está fechando os trabalhos dele naquele ciclo. Exatamente, porque ele está fechando os trabalhos. É como se ele estivesse terminando resoluções, e essas resoluções elas precisam ser feitas, né? Essas transformações. É um planeta, basicamente, de transformação. Transformação ali, ó, na ponta da bota, no fio da navalha, né? Morte e vida. Eu te convido para você fazer um exercíciozinho aqui comigo de memória e você relembrar o que aconteceu na sua vida em 2008. Na sua, pessoal. Na vida planetária, eu vou lembrar vocês que a gente teve a crise que estourou, né? A bolha imobiliária, lembra? Uma super crise, vários planetas quebraram, quase faliram e tal. Foi um super impacto econômico, social no planeta. Por quê? Quais que são as questões de Capricórnio? Ele estava entrando em Capricórnio, certo? Estava vindo de Sagitário, que traz questões de expansão de consciência, de aprendizado, pensamento, etc. Ele estava vindo desse lugar e ele estava entrando no signo de Capricórnio, que fala de estruturas, fala de poder, fala de dinheiro, fala de economia, fala de enfim, ambição, fala de territorialidade, né? Um monte de assunto aí que estava precisando viver determinadas transformações. Olha só, gente, quanta transformação veio desde 2008 nessas áreas, nesses temas, né? Então é isso, dentro do aspecto coletivo, ficou claro essa entrada de Plutão em Capricórnio. Foi muito sentida, muito óbvia, né? Toda essa bolha econômica, essa questão toda, empresas quebrando, etc. O que estava acontecendo com você? Como é que você estava no trabalho? Como é que você estava enfim, nas relações pessoais, na sua casa? Ah, claro que a Capricórnio mexe com temas de trabalho e de profissão. Eu estava desfazendo uma sociedade. Eu tinha sido sócia durante um tempo, né? E exatamente em 2008, eu ainda não estava, não estudava tão aprofundadamente astrologia, então não tive nem noção, mas eu tive um burnout com essa minha sociedade, eu tive um período muito difícil para mim, e aí eu pedi para sair, né? Abrir mão da minha parte da sociedade e tal, estava nesse movimento de sair da sociedade, de tentar me reinventar profissionalmente, pessoalmente, e estava fazendo todo esse movimento. Então, para mim, foi muito nítido. Quem quiser escrever aqui no chat, que lembra, se lembra, né, de algo, enfim, curtinho, assim, que dê para falar. Se você trocou de emprego, se você construiu uma casa, o que rolou aí? Né? Quem se separou, quem teve filho? Porque é isso, o Plutão, ele vem mudar status. Ó, tem uma pessoa que respondeu aqui, Isabela, que mudou
de cidade. Teve a segunda filha em 2008, estava no momento de transição. Pois é, tá vendo? É, tinha muito status mudando. A cidade, sabe assim, Capricórnio, ele fala muito desses rótulos externos que a gente tem. Eu sou designer, eu sou sócia da empresa tal. Isso é carimbo, né? É rótulo. Isso tem muito a ver com Capricórnio. E aí, essa transformação plutoniana, ela veio arrancando na marra esses rótulos, né? Então, provavelmente ali, Isabela, você dizia, né? Moro em tal lugar. Aí, de repente, arranca aquele rótulo, mora agora em outro, né? E a gente é feito disso, né? Quando você se descreve em poucas palavras, pega aquele a contracapa do livro, né? Fulano de tal é pai de 3 filhos e mora em tal cidade. É assim que descreve a pessoa. A Isabela, ela já mudou ali o status dela nesse momento. Ó, tem mais gente respondendo. A Ana Paula trocou de emprego. A Franciele, a Fran passou a morar sozinha. O Alex recebeu uma indenização para sair do prédio onde morava e comprou uma nova casa. É transformação de Capricórnio, pode ser coisa boa também, né? Não quer dizer só turbilhão na vida da gente, né? Pode ter aí uns bônus também, mas é transformação. Percebe que é transformação. A Bruna saiu do emprego, a Cristina fala que o pai faleceu. Isso pode muito acontecer, porque esse arquétipo, esse símbolo, né, da morte tá aí, né? Então, às vezes é uma morte simbólica, mas às vezes acontece, né? Quando está na iminência, né, de algo acontecer. Ó, o Alex conta que o pai dele morreu em 2010, um pouquinho depois, né? A Conceição tá contando que teve crise no casamento, adoecimento, começando nova profissão, tá vendo? A Rose fala que lembra bem, foi um ano muito bom, aconteceram coisas boas, viagens, muitas alegrias. Que bom, Conceição, ô, Rose, que ótimo. É isso, não é só tragédia, tá? Não é só sobre isso. Mas talvez essas coisas boas todas você tenha visto até como um renascimento, né? Uma mudança pessoal muito grande. Então, e aí, Plutão tá lá desde 2008. Todo mundo está dizendo aí que nossa, desde 2008, gente, olha, eu abri uma empresa, eu saí dessa empresa, é, abri uma nova empresa com outros sócios, trabalhei numa área totalmente diferente, meu segundo filho nasceu, me separei, resolvi trabalhar com outras coisas, me mudei do Rio de Janeiro para Piracanga, fiz a maior transição na minha vida, né? Saindo do Rio de Janeiro, indo para Piracanga, me voltando para dedicar minha vida para o autoconhecimento. Mudei aí radicalmente de propósito, né? De profissão em geral. Né? Então, muita, muita, muita mudança. Então, essas mudanças elas já estão sendo operadas. Aí quer dizer que agora, nos últimos mesezinhos dele lá, eu vou ter outra mudança radical? Talvez não, porque talvez já tenham vindo sendo operadas em mim e a coisa talvez aconteça, né? Mas não necessariamente. Muita coisa já se consolidou, né? É, em que casa que está o Capricórnio no meu mapa? Ele pega casa 5 e aí filho e tal, né? Filho, prazer, paixões, etc. Mas ele também pega a casa 6. Pega, né, esse finalzinho, por exemplo, que é esse momento que estamos, é na casa 6, que é a parte bem da rotina e etc. Quem mais? Relacionamento encerrado de 7 anos. Ó, a Rose está falando que sentiu um up, um renascimento. Foi transferida do escritório para Brasília, Banco Mundial para Brasília. É. É, Capricórnio é o seu signo solar, né, Fátima? Mas provavelmente você sentiu muito fortemente esse trânsito do Plutão quando ele passou em cima do seu Sol. E não é agora. Agora ele está lá no grau 29. O seu Sol não está no grau 29. Eu tenho um filho que ele é ele é do dia 21 de janeiro. Então, o Sol dele está no grau zero no grau zero vírgula alguma coisa de Aquário. Ele está super recebendo essas influências, né? Porque ele está pegando aí esse último grau
de Capricórnio, de Plutão também. Plutão está ali, nesse meio de caminho, né? Ficou um tempão ali no grau zero, nessa retrogradação. Então, muita transformação, principalmente para quem está aí nessa meiuca. Mas vão vir transformações, principalmente que possam estar numa iminência de acontecer. Vamos dizer assim, vamos dar um exemplo aqui, de uma pessoa que esteja muito insatisfeita com o seu trabalho, muito. Não está mais, está indo lá bater ponto, não aguenta, tá de saco cheio, quer que outra coisa aconteça, quer se aposentar, quer, sabe? Que o mundo acabe no barranco para morrer encostado. Aí, de repente, essa pessoa vai mudar de emprego, vai ser demitida, vai ter aí um empurrão para que essas mudanças se manifestem mais fortemente. De repente, uma ação que ela está protelando para tomar, pode ser que seja tomada por ela, né? Porque é esse tipo de ação que está na eminência né? De repente, lá, a pessoa está numa casa, mas não é dela, já deu muito problema com o senhorio, o dono da casa, e aí vai ser nessa eminência aí que a pessoa vai, de repente, fazer uma transformação, uma mudança de casa. Então, podem vir transformações agora, nesse último grau. Só que, assim, é isso, é um curto período. Ele está retrógrado, né? Então, ele reentrou em Capricórnio para fechar esses temas, principalmente esses temas que estavam muito eminentes. Agora, gente, Plutão reentrando, né, nesse último grau em Capricórnio tem tudo a ver com essas queimadas que estão acontecendo. Claro que soma com o Sol em Virgem e tal, mas tem tudo a ver por terras sendo. Capricórnio fala de terra, fala de propriedade, de territorialidade, sabe? Então, uma terra ardendo, queimando, tem a ver com esse colocar em cinzas para que se possa renascer dessas cinzas, né? Então, esses assuntos, né, eles estão relacionados, sim, isso globalmente, né, que eu estou falando. Mas aí, claro que pessoalmente, pode ser que venham algumas transformações, pode ser que não, né? Pode ser que você já tenha estado aí em dia com as transformações que tinham que vir. Mas é aquela história, gente. É bom que a gente se abra para que a gente receba essas transformações que porventura possam acontecer, entendendo que são pontos de renascimento, né? Gatilhos para que a gente renasça, formas para que a gente se reinvente e se transforme a gente mesmo. Ele não avança tanto em Capricórnio, ele vai ficar só no grau 29. O grau 29, ele é considerado pelos astrônomos, pelos astrólogos, um grau delicado, né? Que é o grau de encerramento, é o grau que está findando, que está finalizando, fechando as contas, né? Então, não é um grau assim, relax, tá lá. Não, é um grau, né, que a gente sente que muitas coisas e muitas transformações podem acontecer. E no dia 19 de novembro, que ele vai deixar de retrogradar, e aí ele vai voltar para Aquário. E aí, quando ele voltar para Aquário, aí ele entra em Aquário definitivamente, e que é a grande mudança desse ano, de 2024, porque a gente vai iniciar um ciclo de 20 anos em Aquário. Essas transformações que, porventura, ele ainda tenha que fazer em Capricórnio, muito provavelmente elas são para preparar esse terreno para essas mudanças que Plutão vai fazer em Aquário. Quais são os valores de Aquário? Olha só, para vocês terem uma ideia, a última vez que Plutão fez esse movimento de sair de Capricórnio para ir para Aquário foi quando aconteceu a Revolução Francesa. Os temas, né, o slogan da Revolução Francesa, Liberté, Égalité e Fraternité, são temas extremamente aquarianos. E isso veio à tona e foi impulsionado com Plutão em Aquário. Né? Então, é possível que a gente vá por aí. Como é que está o nosso mundo em relação à liberdade, igualdade e fraternidade? Como é que a gente está de boa com isso? Não, né? Então tem bastante coisa para ser transformado, né? Bastante coisa. E coisas que ainda têm a ver com assuntos capricornianos. A gente fala aí de uma desigualdade social e econômica muito grande.
muito grosseira, que é contra os temas aquarianos. Só que a desigualdade financeira, ela está relacionada a Capricórnio. Então, ainda tem os sacodes aí que precisam acontecer. Pode ser que tenha ainda questões financeiras, bolsa de valores e tal, acontecendo aí até esse novembro, né? Fechando essa porta, fechando esse tema, para que a gente possa entrar com um terreno novo para reconstruir o que precisa reconstruir, para fazer as transformações que precisam ser feitas e para reconstruir o que precisa ser reconstruído em Aquário, né? Que aí a gente vai passar, Plutão vai passar 20 anos, né? Quando Plutão sair de Aquário e for para Peixes, eu já vou estar bem velhinha, por exemplo, né? Mas é isso, assim, então é bastante tempo, é o tempo de uma vida, né? 20 anos é muita coisa. Então, acho que a gente, mais do que a gente ficar questionando, se lamentando e tal, é a gente olhar para o que tem que ser transformado, para o que sentir aí o que está vindo por aí, ó, arregaçar as mangas e bola para frente, para a gente transformar na gente, né? Mudando dentro já é um grande passo do que muda fora, né? Mudando dentro, talvez a gente não precise passar por nenhum sufoco assim, para que a gente tenha essas transformações abruptas assim, plutonianas. Beleza. Então, deixei vocês um pouquinho menos pessimistas? Não, né? Espero que não. Como vocês estão? Tá tudo bem? É, Cacá tá falando que se arrepiou agora. Não tem nada, nada, nada desse trem de liberdade e evolução aí. Gosto do conforto de ficar quente, quietinha. Então, mas é isso, né? A gente pensar que, poxa, tomara que o conforto ele possa ser expandido para mais pessoas, né? No mundo, no planeta, assim. Que todos os seres sejam felizes, e todos os seres possam ficar confortáveis, né? Todos os seres possam ser ditosos. Não é uma praga, não. É para ser bom, gente. É para a gente melhorar o mundo, mudar o mundo e melhorar o mundo. Acredito que vai, né? Acredito que vai. Então, que mais que a gente tem além desse Plutão? Ó, a Fátima está falando que o Plutão está no 26º grau do seu mapa esse ano. O seu Plutão natal, Fátima, que você está falando? E está no 26º grau de qual signo? Porque, por exemplo, o Plutão está fazendo, nesse momento que ele o meu Plutão natal, ele está a 2 graus ou 3 de Libra. Então, está fazendo um super trígono maravilhoso, maravilhoso com o meu Plutão natal. É uma força-tarefa, assim, né? As transformações, elas estão acontecendo de uma forma fluida, leve, gostosa, né? Com a minha intencionalidade, com consciência, né? Tá bacana esse aspecto para mim, nesse caso. Então, às vezes vale a gente olhar que tipo de aspecto que está fazendo. Quando é uma quadratura, é mais tenso, né? Quando é uma oposição, pode ser mais tenso também. Mas um trígono, um sexto, né, com outros planetas aí seus, pode ser mais desafiador. E aí, como se não bastasse esse Plutãozão voltando para o nosso querido Capricórnio, a gente tem um eclipse acontecendo no dia 17 de setembro. A próxima lua cheia é uma lua cheia com é uma superlua, primeiro de conversa, é uma superlua com um eclipse. É um eclipse parcial e tudo, né? A força dos eclipses, ela também tem a ver com a intensidade que eles acontecem, né? Então, teoricamente, não é um eclipse com tanta intensidade, mas ele é um eclipse inaugural. Ele está inaugurando novos temas. Porque é o primeiro eclipse que vai acontecer no eixo Virgem-Peixes. A gente vem vindo com eclipses, a gente teve aí no começo do ano, né? Eclipses no eixo Áries-Libra.
E esse é o primeiro eclipse que vai acontecer no eixo Virgem-Peixe. Depois a gente ainda vai ter um eclipse no eixo Áries-Libra, que é o eclipse do Sol, o eclipse do dia 4 de outubro. Não, desculpa, do dia 2 de outubro. Esse eclipse do dia 2 de outubro, ele vai ser um eclipse ainda no eixo Áries-Libra, tá? Vai ser um eclipse com o Sol em Libra, né? Eclipse solar. Então, aí a gente vai fechar esses assuntos do eixo Áries-Libra, que são assuntos eu ou outro, né? O meu olhar para mim, o cuidar de mim, qual a minha prioridade aí, em relação eu ou outro, né? E os temas que são desse eixo Virgem, Peixes, eles têm muito a ver com todas essas questões da saúde do corpo, da saúde do planeta, tem a ver com espiritualidade, tem a ver com expansão de consciência, tem a ver, que aí são os temas piscianos, né? Então, a gente vai estar com esses temas já sendo mais burilados aí, exigindo da gente crescimento, exigindo da gente transformações internas. O eclipse, ele é um momento de transbordamento, né? Ele é um momento, assim, de eclosão de algo. Um dos luminares se oculta, né? Nesse caso vai ser a Lua, vai ser um eclipse da Lua, ela é ocultada, e aí quando volta desse ocultamento, questões que estavam ocultas ou que estavam submersas vêm à tona, né? Então, muitas vezes o eclipse é desafiador, sim, né? Porque aí são essas questões que estava lá remoendo e tal, e de repente ali no eclipse ela eclode, ela transborda, ela se agrava. Então, assim, às vezes, aí dando exemplos assim bem prosaicos assim, mas às vezes é uma questão assim, de um casal em que tem um amante na jogada, mas que estava ali oculto, né? E aí de repente no eclipse isso é transbordado ou tem uma questão de uma sociedade. Aí esses são bem temas Libra, né? Libra, Áries. Tem ali uma sociedade, mas aí descobre que um dos sócios estava fazendo um caixa dois ali por baixo dos panos e estava ocultando alguma coisa. Aí também, na hora do eclipse, isso aparece, isso vem à tona. Então, são essas questões assim, né, que são movidas nesse momento do eclipse. Nesse eixo vai ter a ver com questões ambientais. É virgem, né? A gente está falando de virgem. E questões ambientais e toda a questão da nossa responsabilidade em relação à nossa pegada ecológica, né? Nossa pegada de destruição ou de nosso impacto no planeta, etc. A nossa questão com o nosso alinhamento com a natureza, né? Então, tem a ver com isso também. Então, vocês estão percebendo quanto esse mês ele tá como um chamado mesmo para que a gente se responsabilize de verdade pelo planeta, pelo que está acontecendo aí, né? Tente, né, mobilizar algo interno ou externo, enfim, como for. Então, esse é um super tema aí em relação ao eclipse. Esse eclipse, ele vai acontecer no dia 17 de setembro, às 23h12. Ele começa nessa hora, né? No 23h12. E o auge dele é por volta de 23h44. E ele vai até meia-noite e pouquinho, né? Então, ele é bem na virada do dia 17 para o dia 18, tá? Nesse eixo. Então, inaugurando esse eixo. Esse eclipse ele vai ser visível em alguns lugares do Brasil, mas realmente, como eu falei, ele não é um eclipse que vai ocultar muito a Lua. Eu já vi um eclipse uma vez que a Lua ficou completamente ocultada. Nesse caso, não. É uma penumbra bem suave, né? Então, talvez não seja nem tão perceptível para quem não está tão acostumado a observar, né? A Lua, etc. É muito suave essa mudança. Mas a questão astrológica é que é a história, né? E aí a grande. Eu vou fazer um encontro para a gente falar desse eclipse,
né? Para a gente falar do que a gente pode fazer em termos de rituais, o que a gente pode se preparar, o que pode ter de reverberação para a gente pessoalmente. Então, no sábado anterior ao eclipse, eu vou fazer um encontro, mais uma roda, para a gente falar, esmiuçar essa questão do eclipse, tá? Que vai ser bem forte, né? Que mais que a gente vai acontecer, que vai ter, né? Então, seguindo aqui, tem outro planetinha que vai ficar retrógrado nesse período, né? É o planeta Urano. Vocês lembram que ele está em Touro? Urano também é outro, que é lento, mas faz transformações muito profundas. Urano está em Touro desde 2018 e vai ficar em Touro até 2026. Então, ainda tem um tempinho de Urano em Touro por aí. E aí, quais são as transformações que ele está fazendo lá em Touro, né? Touro também é um planeta de terra, também está transformando questões relacionadas à matéria, também está transformando questões relacionadas à família, ou a como a gente trabalha, né? Trabalho, família, como a gente se abastece. É, os modos de trabalho, né, os sistemas de trabalho, questão de carteira assinada, não carteira assinada. Olha só, desde 2018, quanta coisa também se moveu nesse sentido em relação ao trabalho, né? Mas também questões planetárias. Mais um aí trazendo. Porque com o Urano retrógrado, as questões que ele está tocando em Touro, elas vão ficar mais latentes ainda. Então, a gente vai ter que olhar para elas, né? Então, o que significa quando um planeta está retrógrado? Significa a gente precisar olhar de novo por um percurso pelo qual a gente já passou, né? Então, o que a gente está passando nesse percurso ali em relação a Touro? A gente está vendo questões climáticas, ambientais, meio ambiente, questões relacionadas à família, né? Então, todos esses impactos. Então, a gente vai ter que rever isso de alguma forma, nesse períodozinho aí. Ele fica retrógrado do 1º de setembro até janeiro de 2025, 30 de janeiro de 2025. Então, tem mudança ainda aí, né? Tem revisão aí, gente, para a gente fazer. É como se o Urano fosse, tem vários astrólogos que usam essa metáfora, é como se Urano ele fosse um planeta que é 1/8 acima de Mercúrio. É o Mercúrio mais sutil, mais evoluído, mais espiritualizado. Aí vocês pensam bem, o caos que é quando Mercúrio fica retrógrado. Imagina Urano, né? Não, mas não é tanto, não, porque o Mercúrio acaba interferindo em questões pessoais mais da gente, né? Mas o Urano, ele também trata de temas relacionados a coletivos, comunicação, sistemas, né? Operações. Então, também tem um pouco a ver com isso. Pode ser que algumas coisas sejam, enfim, comprometidas aí nesse período de retrogradação, tá? Aí eu estava falando do eclipse, né? Desse eclipse que vai acontecer entre 17 e 18. Mas esse eclipse, ele vai acontecer é, na lua cheia. Não, não vou falar do eclipse. Já falei um pouquinho, não vou falar muito mais agora, não. Antes do eclipse, né? Porque tem coisa acontecendo antes do eclipse. Então, tem uma outra mudança de energia. Quando um planeta sai de um signo e passa para outro, quase que nitidamente a gente sente uma mudança de energia. Porque os planetas, eles regem fatores psicológicos nossos, né? Então, lembra, né? O Mercúrio vai reger o nosso cognitivo, nossa forma de perceber o mundo. Vênus vai reger nossos valores. E aí, por aí vai. Lembram que Marte rege a nosso guerreiro interno, a nossa ação no mundo, ação pessoal no mundo, né? Nosso poder de ação. Então, lembra que Marte está lá em Gêmeos, né? Fez conjunção com Júpiter e tal. Lá em Gêmeos ele fica aceleradinho, ele fica querendo a força da ação, principalmente, a arma do guerreiro Marte combativo é na palavra, então tem um risco de fake news, de guerras de comunicação, né?
É o que a gente está vivendo, né? Mas daqui a pouquinho, agora em setembro, nesse mês, esse mêsinho que está fácil. Aliás, hoje, na verdade, hoje, o Marte sai de Gêmeos e entra em Câncer. E aqui o que acontece com a energia? Pensa o que que é, né? O Gêmeos acelerado, né? Todo rapidinho, todo para fora. E aí, Câncer. Águas. Sabe um Jeep? Imagina assim, né? Um carro que vem andando numa estrada acelerado. E aí imagina se esse carro entra numa água, entra num lago. É exatamente isso que acontece quando Marte entra em Câncer. Uma desaceleração brusca, brutal. É aquele momento que, sabe? Você não consegue acelerar muito ali. Ali não é um ambiente para o Marte. E ele fica desconfortável. Marte fica extremamente desconfortável no signo de Câncer, né? Ele fica ali patinando um pouco. Ele vai lidar com as emoções. E aí, gente, pode ser um perigo. Porque pensa que as armas desse guerreiro vão ser armas emocionais. É o dedo na ferida. Lembra que Marte rege Escorpião, né? E a história do Marte com águas é dentro da memória do Escorpião. Então é aí que mora o perigo, porque a gente. Ó, a Cacá está fazendo uma pergunta aqui. Falando da saúde do povo, esse surto de resfriado tem alguma coisa a ver com o que a gente está passando? Sim, super. Virgem rege saúde, né? E a gente está aí com esse céu turbulento aí nesse mês virginiano. Então tem tudo a ver com esses surtos, com essas gripes, com essas. Então vamos fortalecer mesmo a nossa imunidade, tá? Então, voltando aqui para o nosso querido Marte em Câncer, né? Então ele vai entrar num lugar de emoção. E aí, muitas vezes, o Marte, que é estouradinho, ele vai acionar, acessar determinadas mágoas. Câncer fala de passado. Então, coisas que estavam ali engavetadas e tal, pode ser que tenha um rebuliço, sejam rebuliçadas por essa entrada desse planeta guerreiro, combativo, ali. E tem uma questão, lá no finalzinho, quando ele já estiver fechando o ciclo dele em Câncer, deixa eu ver se eu consigo ver aqui qual a data, mais ou menos, que vai ser. Lá para o finalzinho de outubro, por volta do 26 de outubro, Marte vai fazer uma oposição a Plutão. Lembra que Plutão acabou de entrar em Capricórnio, né? Então vai ser um momento mais tenso ainda. O guerreiro se enfrentando com o Deus da morte, né? Ali. Então é para a gente ficar. Então, nesse período, gente, assim, prefira ser feliz do que ter razão. Porque ficar brigando muito pela razão pode ser que você se machuque aí, né? As pessoas vão estar bélicas, combativas, ríspidas, né? Então, esse período aí de 26 de outubro, 25, 26 de outubro até 6 de novembro, tá? Então, é esse pior momento do Marte em Câncer. Outra coisa que vai acontecer, e vai acontecer nesse nosso querido feriado da independência. Vocês sabem que o Brasil, como a independência brasileira, ela é no dia 7 de setembro, o Brasil tem o signo de Virgem, né? Que é isso, né? Considerado o nascimento de um país, né? Enquanto nação, o momento da independência dele. E aí, esse nosso paizinho virginiano, que está todo rebuliçado aí, com esse céu, né? Esse céu turbulento, exatamente nesse período, a gente vai ter, no período da independência, a gente vai ter o Sol, que está em Virgem, fazendo uma oposição para Saturno, que está em Peixes. Oposição, lembra, é sempre uma situação de embate, é um aspecto tenso, porque eu vou ter a minha luz da consciência, que está lá virginianamente, querendo organizar as coisas, querendo se aprimorar, etc., batendo de frente, literalmente, com Saturno, que é esse cara que bota limite, que bota ordem, que cerceia, corta, né? Julga,
né? Então, esse momento vai ser um momento tenso também, né? Esse período aí, desse final de semana, do 6, mais ou menos, ao 8, 9 de setembro ali, né? O que que pode acontecer aí, gente? Questões, porque além de tudo, além dessa oposição, Sol em Virgem, Saturno em Peixes, Júpiter vai fazer uma quadratura, então é a famosa quadratura em T. A gente tem Sol oposto a Saturno, mas a gente tem do outro lado Júpiter fazendo uma oposição. E aí a gente pode ter temas chatos ligados à justiça, né? Justiça, questões relacionadas à comunicação, fake news, esses cerceamentos, pode isso, pode aquilo, essas questões que a gente está vendo, né? De regulamentação das comunicações, essas guerras, né? Das enfim, das mídias sociais, pode ser que isso esteja bastante vivo nesse período, tá? E aí também com o Sol em Virgem e Saturno em Peixes, é para a gente ficar ligado com as questões ambientais, né? Não dá para deixar. Porque, claro que pode ser que a natureza comece a colocar limite na gente, né? Fazendo esse papel aí de Saturno. Afinal de contas, Mãe Gaia pariu Saturno, né? Arquetipicamente falando. E aí, bom, vocês sabem que o Mercúrio, querido, que estava retrógrado até outro dia, ele voltou para o movimento direto exatamente no dia 1º de setembro, né? E aí ele voltou para o movimento direto em Leão, então, terminando de rever alguns temas leoninos, fazendo, né, essa revisão aí, e ele vai entrar em Virgem. Mas antes disso, ele vai fazer uma quadratura com Urano, também por volta desse período do 7 de setembro. 7 de setembro não vai ser muito fácil, não. Aí pensa, né? O planeta do cognitivo, Mercúrio, fazendo uma oposição para o planeta que é uma oitava acima dele, que é Urano, que está em Touro. E aí, o que que significa isso, gente? Significa muitas questões relacionadas à comunicação, sim. Bugs, sabe? Fake news, é, enfim, notícias falsas, escândalos, né? Manipulação dessa energia. A gente está em pré-eleição, né, gente? Ai, ai, ai. É sobre isso. Então, aguardem. E aí, depois que passar essa quadratura, que é o momento mais desafiador, Mercúrio vai entrar em Virgem, e isso é uma ótima notícia. Ele vai entrar em Virgem no dia 9 de setembro, e aí ele entra nessa energia virginiana, que é uma energia que ele rege. Lembra que Mercúrio é o regente de Virgem, né? Então a gente vai ficar mais analítico, vai ficar mais crítico, mais ah, frio, mais ponderado, né? Então é um bom momento para a gente estudar, para a gente colocar foco, colocar atenção, né? Organizar a vida, né? Organizar a documentação e essas coisas todas. Outro aspecto que a gente vai ter na sequência é um dos melhores aspectos desse período de setembro, é quando Vênus, que acabou de entrar em Libra, no dia 12 de setembro, Vênus vai fazer um trígono para Júpiter. Então, lembra, gente, Júpiter é aquele que tudo expande, tudo que ele toca melhora. Ele é o grande benéfico da astrologia. Então, um grande benéfico fazendo um trígono com a pequena benéfica. Ou seja, eles vão estar num movimento de apoio, de ajuda mútua, deles né, colaborarem um com o outro. Então, esse aspecto é maravilhoso e vai ajudar a gente a se fortalecer, porque tem a ver, Vênus em Libra vai ter tudo a ver com relações. Então, a gente vai estar precisando dessa força mesmo, porque as relações elas vão ser bastante mexidas e sacudidas aí, principalmente no período do eclipse. Então, voltando a falar, né, desse período do eclipse, desse 17 de setembro, né, desse eclipse, ele vai acontecer com o Sol o Sol em Virgem, a Lua em Peixes, né, vai ter esse eclipse, mas também vai ter outras questões envolvidas, né,
de outros planetas envolvidos que vão estar tornando esse período mais tenso, né? E a gente vai ter, sim, as relações muito rebuliçadas, né? Por conta dessa Vênus que está em Libra fazendo uma conjunção com Lilith. E o segundo eclipse que vai acontecer em outubro, já não é tema desse nosso encontro de hoje, mas o segundo eclipse, que é o eclipse do Sol, ele vai acontecer em conjunção com Lilith. Isso significa que a gente vai acionar esse lado da gente que se sente injustiçado, excluído, né? Então, tudo isso vai vir à tona. Já nesse eclipse, a gente já vai começar a sentir isso, nesse eclipse da Lua, né? Lembrando que a Lua são os afetos. No dia 17 de setembro, no mesmo período do eclipse, o Sol ele vai estar oposto a Netuno também. Ele, na verdade, a oposição, né, vai ser mais para frente, mas a gente já começa a sentir no dia 17, ou seja, no eclipse, a gente já começa a sentir essa oposição, né? Ele vai se opor a Saturno e depois ele se opõe a Netuno. E aí, o que a gente vai sentir é uma tensão muito grande. Netuno, quando ele está em mau aspecto, Netuno é um super planeta. É um planeta que fala da nossa espiritualidade, da nossa intuição, da nossa sensibilidade. Mas quando ele está num aspecto tenso, ele pode representar ilusão, ele pode representar cortina de fumaça, ele pode representar nebulosidade, que a gente não está vendo as coisas com clareza. Quando é o Sol fazendo uma oposição para o Plutão, o Sol é a luz consciente. Então, pode ser que algumas máscaras caiam, sabe? Assim, aquela pessoa que você achava que era boazinha, de repente, não é tanto assim, né? Então, pode ser que seja esse momento aí dessa oposição aí de Netuno, né? E lá para o finalzinho do mês, a gente vai ter uma quadratura da Vênus, nossa querida Vênus, que fala aí das relações, dos relacionamentos, fala do amor, da beleza, da harmonia. Ela vai fazer uma quadratura com Plutão. E aí, gente, os relacionamentos, eles vão receber um sacode também. E também, não só relacionamentos, mas diplomacia também. Porque o que eu falo, né? A Vênus em Libra, ela é regente de Libra. Ela fala dessas harmonias do todo, né? Globais. Assim, você e todo mundo, né? Então, é um período meio tenso para essa possibilidade aí de guerras e tudo, né? Porque a gente já está com o planeta basicamente em guerra, com vários países aí sofrendo essas questões. Então, essa quadratura ela não é muito boa nesse aspecto, né? Podem ser acordos sendo desfeitos, pode ser rupturas, tensões, né? Manipulação, violência. Então, pode ter essas questões por aí. E aí, dia 22 de setembro, a gente tem o equinócio de primavera, é aniversário do Alex, e a gente tem o equinócio de primavera, e aí a gente vai querer florir, né? Mesmo nesse terreno árido. Aí a gente faz igual a caliandra, sabe a caliandra aqui do Cerrado? Que quando tá seco, 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 ela vai lá e faz uma explosão de cores e floresce. Então, esse é o nosso desafio, que a gente possa florescer nessa primavera. A primavera, ela tá vindo um pouquinho tensa esse ano, né? Mas vamos ser otimistas e vamos florescer com ela. E aí, quando a gente tem o equinócio, né, a mudança de estação, também o Sol ele entra num novo signo. Então, no dia 22, a gente marca a entrada do Sol em Libra, né? E aí, então, é uma nova estação, e é uma nova estação para a gente olhar com atenção para esses relacionamentos, porque eles vão estar tensionados aí, né? Com essa Vênus, que eu falei, enfim, a gente está vivendo essas tensões nos relacionamentos e até rupturas, né? Então, é bom a gente ficar ligado, né? E cuidar do que é importante, mas ter clareza também, que o que se rompe a partir de questões relacionadas a Plutão são coisas que estão eminentes, né? Coisas que estão, né, enfim, eclodindo, né? São vulcões que entram em erupção, mas porque ele já está num limite, né? A Fran está falando que estava pensando nas guerras.
rezemos, né? Oremos. Garra na meditação das rosas, gente. Garra. Vamos que vamos, vamos junto. A gente dá a mão, não solta a mão de ninguém. Gruda aqui na escola da hora que a gente vai tentar melhorar o mundo aí, mudando a vibração de tudo. Vamos lá? E aí a gente vai ter, no dia 22 de setembro, logo depois que o Sol entra em Libra, a gente vai ter outra mudança de energia, que Vênus vai sair de Libra e vai para Escorpião. Aí muda, gente. Porque a Vênus em Escorpião, ela é intensa, ela é profunda, ela é sexy, sensual, né? A sexualidade fica aflorada. Ela tem todo um lado de não ter tanta transparência. Ela oculta determinadas coisas, né? Os nossos valores mudam. A gente muda muito a nossa energia, né? A nossa energia afetiva, a nossa energia amorosa, a nossa energia com essa mudança, uma mudança bem drástica, né? Lá do belo, do harmônico e tal, para esse denso escorpião. Então, também é outra mudança de energia que a gente vai ter aí no finalzinho do mês de setembro. E, por sua vez, Vênus saindo de Libra, indo para Escorpião, a gente vai ter o Mercúrio saindo de Virgem no dia 26 de setembro e indo para Libra, né? E aí ele já chegando, fazendo um trígono com Plutão. Lembra que Plutão está lá em Capricórnio, no 29 graus? Quando ele sai de Mercúrio, sai de Virgem, ele faz um trígono para Plutão. E aí isso pode ser benéfico, pode ajudar a gente nos diálogos, pode ajudar a gente a ter clareza, a ter consciência. Lembra que Mercúrio rege o cognitivo, o plano mental, para a gente entender o que a gente quer cortar da nossa vida. Isso é bom, né? Isso é muito bom. A gente cortar algo da vida que a gente sabe que faz mal pra gente, quando a gente tem a intenção clara de cortar, é ótimo, né? Sem apego, gente. Vamos que vamos. Vamos seguindo, né? Então é um momento bem legal, assim, essa saída do Mercúrio de Virgem e essa entrada em Libra, né? E aí o Mercúrio em Libra, ele também vai ter essa mudança de energia, desse lado mais lógico, racional, objetivo, ele vai para um lado diplomático. Aí a comunicação é muito legal, o Mercúrio em Libra, porque a gente entra num campo de comunicação não violenta. E é sobre isso. Então, depois, o que a gente tem para finalizar? A gente vai ter um super trígono maravilhoso do Marte, que está lá em Câncer, lembra? Ele foi para Câncer, fica lento, fica emocional, mas ele vai fazer um trígono muito bom para Saturno, que está em Peixes. E aí isso vai ajudar a gente a ser mais objetivo no que a gente quer realizar, né? Então, esse é o mês de setembro. Vocês estão vendo que não está muito mole, não, né, gente? Tá não. Tá cheio de, tá assim, cheio de pegadinhas, assim. Bom que a gente agora sabe, né? Tem um lado bom. A gente agora pelo menos está sabendo. Então, eu vou eu vou aproveitar para ajudar esse mês que vai ser mais turbulento. E aí eu vou sortear uma leitura da aura e um mapa. A gente vai selecionar agora as pessoas para ganharem essas leituras. A gente tem aqui 23 pessoas na sala. Então, peraí, deixa eu. Sabe, eu descobri umas formas muito legais de sortearem. Eu vou pedir para o chat GPT sortear. Então, quantas pessoas? Somos 23. Está todo mundo afim, né? Alguém aqui não quer? Se alguém aqui não quiser, me fale agora ou cale-se para sempre. Tá, todo mundo quer. Então, vamos lá. Então, são 23. Tá, o chat sorteou o número 17. Vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14,
15, 16, 17, Conceição. Você ganhou uma leitura de mapa. Sim, Conceição. Feliz? Que bom. Então tá. Então tá combinado. Já tá anotado aqui. Você entra em contato comigo no privado e aí a gente vai marcar essa leitura de mapa, tá? Sorteei primeiro a leitura de mapa. Então, Conceição. Ok, então vou pedir outro número. 8. Ai, o chat GPT é muito engraçado, gente. Silvia. Silvia ganhou. Então, Silvia e Conceição são as sortudas da noite. E aí também, Silvia, me manda uma mensagem, a gente vai marcar essa leitura. Vamos marcar logo essa semana, tanto para você quanto para Conceição. E aí a gente vai seguindo assim. Eu vou de vez em quando fazer esses sorteios, assim, para a gente movimentar aqui o grupo, tá? E aí, lembrando aqui vocês, gente, que todas essas rodas ficam gravadas. Eu vou publicar a playlist lá. A gente já tem material bacana pra caramba. É um material que ele vai além. Eva, a Silvia ficou feliz. É um material que ele vai além, assim, de uma simples previsão, de uma simples comentário. É um material de estudo mesmo. A gente aqui está estudando junto, né? Quando eu vou falar do céu, não sei se vocês viram, assim, que de vez em quando eu ia consultar aqui umas anotações minhas. Eu estudo, eu dou uma pesquisada para ver o que está exatamente acontecendo, né? E para trazer para vocês as informações bem direitinhas. Então, é um momento muito legal de estudo, e todos esses estudos, eles estão aí, né? Acessíveis para a gente, então vocês podem rever essas aulas. É um conteúdo aberto, não tem limitação nenhuma. Então, se você acha que seu irmão, seu primo vai gostar desse tema que eu falei, pega, pode copiar o link, enviar, tá super liberado. Aproveita e convida para virem, né, para esse grupo aqui que a gente tem feito encontros de vez em quando, uma vez por semana. Às vezes eu pulo uma semana, mas a gente já teve 2 encontros numa semana. Quando tem assunto importante, a gente encontra um jeito. E o próximo vai ser mesmo para a gente falar do eclipse. Vocês já tiveram aí uma palhinha, mas a gente vai aprofundar mais ainda nesse eclipse para a gente olhar para ele e olhar, inclusive, para a potência dele. Os eclipses, eles são muito potentes. É assim, um portal de transformação. Então, para a gente, internamente, pessoalmente, né? Dependendo de como você tiver em relação às suas intenções, o alinhamento, seu alinhamento, né, com o seu propósito, com as suas intenções, pode ser um momento muito especial. Então, a gente vai falar mais sobre isso, né, já em outubro, no sábado anterior ao eclipse. Eu até vou dizer para vocês que dia que vai ser. Já fica aqui um next meeting agendado. Vai ser no dia 20 e... Não. Ah, sim, o eclipse está aqui. Vai ser no dia 28. Ah, não, peraí, eu estou falando de outro eclipse. Desculpa, gente. O eclipse é no dia 17. Vai ser no dia 14. Então, no dia 14, próximo encontro, né? No dia 14 de setembro, tá? É um sábado. Aí todo mundo pode e tal, então venham. Vai ser muito legal esse encontro. Não sei ainda a hora, vocês podem colocar sugestões de horário lá no nosso grupo, tá? Outra coisa, a gente está fazendo um movimento. A gente vai dar, a Peggy Mars e a Júlia Bertolini, a gente vai dar um aura que vai começar exatamente no dia 31 de outubro, que é Dia das Bruxas, né? E vai ser um aura bruxas. Como que é isso? Vou contando melhor o que que é esse Aura Bruxas. A gente vai trazer mesmo um resgate da magia, né? Então a gente vai ter alguns rituais, a gente vai ter
realmente, assim, um trabalho para fortalecer mesmo essa questão da intuição, né, durante esse aura. E a gente está fazendo um trabalho nesse esquenta para o Aura Bruxas, a gente está fazendo um desafio de 7 dias de magia. Esse desafio ele vai do dia 15 de setembro até o dia 22. Vão ser 7 dias em que a gente vai trazer algum movimento relacionado à magia, ervas, cristais, astrologia, é, rodada beija-flor, meditação. Então vai ser muito legal. E aí vocês são meus super convidados especiais para entrarem nesse desafio, nesse grupo que vai estar o desafio. Então vou postar depois o link desse grupo para vocês entrarem, para vocês ficarem aí, né? Deixa a magia agir em você também. Ó, a Bruna tá falando que vai começar o Aura 1 no dia 13. Ah, vai refazer no dia 31. Ah, eu acho ótimo, Bruna. Maravilhoso. Então, gente, então é isso. Esses são os recados para hoje. Alex, um feliz aniversário para você. Mas a gente se fala antes disso, a gente ainda se vê aí, né? Alguém aniversariando por agora, que está fazendo aniversário antes? Ah, Ana Sofia tá fazendo aniversário. Eu fiz dia 2, segunda-feira, Drica. Isabela, dia 2. Parabéns, Isabela. Parabéns para esses virginianos queridos. Que o aniversário de vocês seja muito especial, né? Marque aí um novo ciclo. Tá escrito Galaxy, você faz aniversário também, né? Mas eu não sei seu nome. Depois bota aqui. Dri, Então, que esse novo ciclo seja um ciclo de crescimento. Fala. a minha palhacinha faz aniversário, ela é virginiana. A Ah, minha palhacinha do tudo. que ótimo. Muito bom, querida. Então, é isso. Feliz aniversário para os virginianos. E a gente se encontra semana que vem aí nesse encontro pré-eclipse para a gente entender tudo do que vai ser. E para a gente, vou trazer umas dicas e rituais, etc., para a gente tirar o melhor partido possível desse momento do eclipse. Gente, é isso. Muito obrigada. Conceição e Silvia, contato no privado, tá? Para a gente falar sobre isso. Muito obrigada. Tchau, gente. Um beijo.